E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é os 8 dias de uso deste aparelho aqui, tá? Já fiz 2 testes de carregamento com ele, fiz um teste de tempo de tela ligada, tá? Vou falar tudo isso aí para vocês já logo no começo do vídeo. E mais um pouquinho falando a respeito desse aparelho nos 8 dias de uso dele, tá? Bom, vamos lá? Começando pelo tempo de tela ligada. O aparelho ele fez aí em torno de 8 horas e 40 minutos. Foi de 100% até 8%, tá, gente? Então, esse tempo aí foi o tempo que eu mexi com o aparelho e tudo mais, e eu gostei do tempo de 8 horas e 40 minutos. Ele não tem aquele perfil leve, perfil padrão, ele não tem esse tipo de perfil igual tem a linha S25. Seria legal se tivesse o perfil leve para ele, tá? Falando da parte das 8 horas e 40, eu vi que o processador ele tá bem otimizado, e nesses 8 dias que eu testei, pelo menos uns 5, é só para ele aprender os seus hábitos. Depois, acredito eu que ele dure até um pouquinho mais a bateria, por ele já conhecer seus hábitos e fazer uma otimização maior ainda pro aparelho, tá? E consumir menos bateria. Então eu espero isso para o segundo teste e provavelmente um terceiro teste de tela ligada para vocês aqui, tá? Eu carreguei ele a primeira vez, que foi de 8% a 100% com carregador de 25 watts e ele levou 1 hora e 20 minutos, tá, gente? Muito alto para os dias de hoje, que o pessoal gosta aí de meia hora, no máximo 40 minutos. 1 hora e 20 minutos aí é muita coisa, tá, gente? 80 minutos é muita coisa para quem tá hoje usando aí aparelhos aí que carrega até em 18 minutos, né? Quem dirá 80 minutos, digamos assim, para a pessoa é até uma eternidade, né? Para o carregador de 45 watts, ele carregou de 8% a 100% em 1 hora e 5 minutos, ou seja, 65 minutos. 15 minutos a menos em relação ao carregador de 45 watts. Tá aqui o carregador de 45 watts e tá aqui o carregador de 25 watts, tá, gente? Então eu tenho os dois carregadores. E o terceiro teste que eu ainda vou fazer é com o carregador de 15 watts. Então não acabou aqui os testes, os dias de uso do A56, tá? Então vai ter mais um outro vídeo, certamente, dias de uso do aparelho. Então a diferença girou aí em torno de 15 minutos, tá? Lembrando, gente, carregadores originais, tá, gente? Os carregadores são originais, cabos originais, carregando aí na mesma tomada. No mesmo percentual, 8% os dois aparelhos, para não ter dúvidas, porque eu sei que o pessoal comenta, se eu carregar 1% a mais ou 1% a menos, sempre vai ter o pessoal que vai reclamar, mas aqui sempre com 8%. Como esse começou com 8% no primeiro teste, segundo teste 8%, terceiro teste 8% também, tá? Tela, o brilho da tela tá sensacional. Então, quanto a isso, não tem nem o que reclamar. Se você estiver no sol, você vai conseguir enxergar suas informações. A tela é muito brilhante, muito clara, entendeu? Não vejo problema algum em relação ao A55, que o pessoal reclamava que estava as cores lavadas, não tinha definição nenhuma. Aqui, para mim, não tem problema algum. E outra, se tivesse, o pessoal já teria reclamado, porque já está sendo vendido, o pessoal já está mexendo, já está usando, senão já teria aí nos 4 cantos, aí já o pessoal já estaria reclamando da vivacidade da tela. Quanto a isso, sem problema algum, a tela está de parabéns, tá? Jogos, eu fiz um vídeo falando só de jogos desse aparelho. O Minecraft rodou bem, o Asphalt Unite rodou muito bem também, o Genshin Impact rodou dentro daquele padrão mediano, bacana, não passou, quando joga pro alto, 60 FPS, ele não passa aí, eu acho que dos 45 FPS, tá? Quem não rodou tão bem assim foi o Ark. O Ark, ele sofreu um pouquinho para rodar, eles deixaram mais bonito o jogo e também devem ter mudado o engine e o jogo ficou mais pesado, tá chegando a rodar aí a 15, 18 FPS o jogo, tá? Então, na minha opinião, aí acaba se tornando, acho que um dos jogos mais pesados, até mais do que ainda o Genshin Impact, o Ark, tá? Rodou ali no padrão ali, foi o melhor que rodou ali, foi no padrão. Se você colocar no alto, ele vai dar suas travadinhas, certo? Então, é um celular, gente, para você poder rodar no médio muito tranquilamente, tá? Esquentou? Não esquentou, mesmo usando aplicativos aí do uso do dia a dia, por exemplo, usando o Instagram. Muitas vezes tem aparelhos que você entra no Instagram, ele já começa a esquentar, aqui não esquentou.
Threads, o Uber, X, WhatsApp, o Telegram, não esquentou, utilizei ele muito tranquilamente, então não tive problemas. Nos jogos ele aqueceu de uma maneira rápida e também esfriou de uma maneira rápida também, tá? Então quanto a isso, é o que eu falei para vocês, o processador ele tá com uma performance boa, ele tá aquecendo, mas ele também, o processo de resfriamento dele também tá muito legal, tá melhor do que do A55, tá, gente? Então, o processador, eu vejo que se ele não tivesse legal, ele estaria comendo uma bateria lascada, mas aí no teste de estar ligado, ele não apresentou isso, foi até muito bem. Mas ainda eu falo que esse aparelho aqui, ele tem uma cara muito parecida com o S24 Fan Edition, né? Ele tá bem, ele é um aparelho largo, tá, gente? Pesado, apesar dele ter, ele tem em torno, acho que de 195 gramas, mesmo assim é um aparelho pesado, largo. Ele ter ficado mais fino, mas na minha opinião ele ainda tá, assim, apesar da Samsung falar que ele ficou um pouco mais fino, ainda acho que ele tá bem espesso o aparelho, tá, gente? Então, algumas coisas, alguns pontos aí que eu tenho que destacar aí pra vocês, mas assim, se for mesmo, assim, o que tem aí o destaque aí, digamos, negativo, seria o peso do aparelho, tá? Câmeras, pessoal, as câmeras estão muito boas. Desde o primeiro teste que eu fiz lá no unboxing, primeiras impressões, desde o uso do dia a dia, muito bem para filmar, tirar foto, a captação de áudio está excelente, então quanto às câmeras não tem nem o que reclamar. O pessoal tá chiando um pouco porque a câmera frontal dele não tem 4K 60, tá? Tem apenas 4K 30 FPS. Eu não saberia dizer para vocês se o Full HD dele é 30 FPS e o 4K também. Eu não saberia dizer para vocês se o processador o Exynos 1580 ele comporta 4K na câmera frontal, 4K 60 na câmera frontal, 4K 60 na câmera traseira ele tem, tá? Então eu não sei se ele tem essa limitação, tá? O Exynos 1580, como eu falei para vocês, ele tá bem otimizado, principalmente na parte de bateria, tá legal. Tem gente que vai torcer o nariz, que não gosta de Exynos, tá? Tem gente até em live, que entra em live falando que Exynos nem pensar. Eu faço lives todos os dias aqui no YouTube, de domingo a sexta-feira das 19 às 21 horas, de sábado das 20 às 22 horas. E tem sempre um pessoalzinho aí que reclama de Exynos, que não gosta de Exynos, tem trauma do Exynos 990, mas esse Exynos aqui, ele tá bem equilibrado, tá melhor que o 1480, que é do A55. Então ele também deu um salto legal de performance. Ele tem mais recursos de inteligência artificial, o aparelho em relação ao A55. A Samsung, ela deu uma, digamos assim, uma turbinadinha aí em inteligência artificial no aparelho, tá? Não são recursos iguais aí da linha S, mas para a linha A tá muito bacana os recursos que ela trouxe. Tudo isso graças ao processador do aparelho, tá? Para quem quer pegar o aparelho e tá na dúvida, eu aconselho o seguinte: quem já tem, por exemplo, um A54 para baixo, A54, A53, A52, A52S, A51, vale a pena pegar o A56. O A54 ainda faço uma ressalva: se o aparelho estiver bom, não vale a pena pegar. Mas se já tiver meio capenguinha, travando, a bateria não está muito legal, já pula logo pro A56, não passa nem pro A55. Quem tem um A55, não aconselho chegar aqui no A56, tá? Ah, mas eu tenho um A35, vale a pena eu pular pro A56? Até vale a pena, mas se o A35 também tiver bacana, aí não vale a pena. Se bem que o A35, o pessoal reclama que tá comendo uma certa bateria. Eu também fiz o teste e ele também tava meio fomilão aí de bateria, tá? Então, digamos assim, da linha A3X, né? Quem tem do A35 para baixo, A35, A34, A33, já aconselho pegar o A56, tá? Então essas aí seria a minha indicação para vocês. Aí o pessoal vai perguntar: ah, mas ele bate de frente com qual aparelho da Motorola? Um G75? Um Edge 50 Neo? Bom, vamos lá. De acordo com a análise que eu fiz aqui, uma análise que eu peguei aqui e fiz, ele vai competir assim meio que diretamente com o Edge 50 Pro. Só que, assim, o Edge 50 Pro ele ganha alguns itens, e eu vou falar de alguns itens que esse aparelho aqui, ele ganha em relação ao Edge 50 Pro, tá? Ele vai ganhar em questão de processador, ele vai ganhar, tá? Ele tem o processador dele é um Exynos 1580, tá melhor do que o 7 Gen 3 do Edge 50 Pro, ele ganha pelo menos acho que em
14% em performance. Eu vou deixar aqui o printzinho aí do comparativo dos dois processadores para vocês, tá? Ele também, se eu errei, o percentual vai estar aí no print também, tá? Ele tem dual eSIM, então você consegue usar dois eSIM ao mesmo tempo. No Edge 50 Pro é um eSIM e um nanoSIM, tá? Essa é a vantagem. Processador, como eu disse para vocês, Android 6 atualizações contra 3 do Edge 50 Pro. Bateria de 5.000 contra 4.500 do Edge 50 Pro. Do Edge 50 Pro, gente, também tem carregador mais potente, tem outras coisas aí que são melhores em relação a isso aqui. Mas eu estou destacando para vocês o que tem de melhor nesse aparelho em relação ao Edge 50 Pro. Se for colocar na balança, por exemplo, você tem, por exemplo, aí vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Você tem um J1, você quer entre um A56 e um Edge 50 Pro, qual que vocês escolheriam? Qual que eu poderia aconselhar para vocês? Aí eu falaria, vocês querem um aparelho mais leve, vocês querem um aparelho que tem tela curva, eu já jogaria pro Edge 50 Pro, tá? Mas eu quero mais atualizações de Android, um processador mais parrudo, uma bateria melhor, A56, tá? Então tem o público para cada aparelho, tá bom, gente? E também, gente, esses dois aparelhos estão mais ou menos na mesma faixa de preço, tá? Aí em torno de 2.500, 2.600. E se eu não estiver enganado, o Edge 50 Pro ele tem versão de 12 GB de RAM. Esse aparelho aqui ele tem 8 GB de RAM, tá, gente? Então isso aí, essa é uma das vantagens do Edge 50 Pro, tá bom? Mas assim, os dois aparelhos estão na mesma faixa de preço, 2.500, 2.600, vai depender muito do que você quer. Eu quero uma interface mais otimizada, tá aqui. Eu quero uma interface mais limpa, nem com tantos recursos, mas que para mim o básico tá bom. Edge 50 Pro. Então, aí pelo fato de eles estarem o mesmo preço, eles estão muito parecidos, né? Então pode causar aí uma dúvida na hora de comprar. Então você vai ter que colocar na balança qual que é a prioridade para vocês na hora de escolher um aparelho, tá? Pessoal, eu vou fazer um segundo ou até um terceiro teste com esse aparelho de dias de uso, tá? O segundo vídeo de dias de uso aí é para fechar a parte dos carregadores e também para falar mais um teste de duração da bateria. E se tiver um terceiro vídeo para fechar aí o terceiro teste de duração da bateria para ver como que tá o rendimento aí da bateria. Assim, gente, quando eu testo o aparelho, não dá para assim em 2 dias já saber quanto de bateria está consumindo, quanto que está carregando, porque leva-se aqui, ó, por exemplo, pro aparelho descarregar, pro aparelho chegar a 8%, ele levou em torno de 3 a 4 dias, nos 2 testes que eu fiz, tá, gente? A primeira vez que eu carreguei, 3, 4 dias, no segundo teste, 3, 4 dias de novo, ou seja, 8 dias que são os dias de uso que eu estou fazendo esse aparelho. Então, leva-se um tempo, não dá para fazer tudo assim, em 2 dias já dá para entregar tudo. Eu não trabalho desse jeito, tá? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui!